o Palmeiras conseguiu mais uma vitória, a sexta seguida, hein? Há muito tempo o Palmeiras não conseguia aí 6 vitórias seguidas. É o time do Abel se reencontrando, né? É o Palmeiras com identidade que a gente conhece, é o Palmeiras vitorioso, é o Palmeiras que marca forte, é o Palmeiras que joga onde for. Vai jogar na casa do adversário, se impõe, se bem que não terminou muito bem, a gente vai falar sobre isso, mas começou o jogo já dominando a partida, já tendo a bola, não deixando o Fortaleza jogar. O primeiro tempo foi muito bom do Palmeiras, na verdade era para estar vencendo no primeiro tempo, já pelo menos por uns 2-0, né? A bola que a zagueirada tirou em cima da linha, primeiro o Kusevich, que era do Palmeiras, né, por um período, e depois Davi Luiz também salvando em cima da linha. Não deixaram que o Palmeiras saísse aí na frente logo no começo. Depois, no finalzinho, teve o Facundo ainda, né, para abrir o placar. Mas o Palmeiras fez uma partida boa, mais uma partida consistente. Obrigado, amor. Eu acho que aos poucos a gente vai reconhecendo, né, esse time do Abel, vai tendo essa identidade de novo, de um Palmeiras que a gente já acostumou a ver em campo. Então é isso que a gente estava buscando, isso que a gente estava esperando, e a gente está vendo aí o gol do Facundo, essa foto que ele foi tirar na câmera lá. Tem quantos aí? 6, né? Tem quase um time inteiro aí. O Facundo, o Flaco, o Rios, o Emiliano, o Estevão e o Felipe Anderson. Todo mundo ali na foto. A foto do gol, a foto do time que ganha fora de casa e emenda 6 vitórias seguidas e assume a liderança do Brasileirão. O Flamengo empatou ontem com o Vasco, 0-0. E o Fluminense, hein? O Fluminense estava ganhando do Vitória, tomou gol no finalzinho e o Palmeiras abriu 2 pontos aí do Flamengo, importante. O Palmeiras vem aí nessa rodada, né? Chegou na 5ª rodada, chegou cedo dessa vez, para assumir a liderança do Brasileirão, depois de ter começado bem o Brasileiro. Aquele empate em casa no primeiro jogo, só que foi meio fora do percurso, fora do trilho, porque o Botafogo, é isso que a gente estava dizendo, o Botafogo desse ano tem nada a ver com o Botafogo do ano passado, mas era aquela... O Abel estava acertando, buscando, ajustando esse time do Palmeiras ainda. Foi na estreia do Brasileirão, depois de vindo um paulista também, que as coisas foram mudando. E aí a gente vê que nesse momento o Abel consegue realmente encontrar uma forma de jogar com um time muito mudado, né? Eu tenho dito aqui sempre das mudanças que aconteceram. Vamos ver de novo? Eu ainda não vi. Vamos ver. Giai... Não, o Giai já estava no passado. Micael Martínez, 2. O Facundo, 3. Acho que é por aí só. O Rio já estava, o Estevão já estava. É isso. Foi o time que ele menos mudou nas últimas rodadas aí, que ele precisou mexer. Foi mais o time do ano passado, mas é sempre duro, né? São jogadores que estão entrando, ajustes que precisam ser feitos. É um time que joga diferente do time do ano passado, por característica, né? E aos poucos o Abel vai encontrando uma forma desse time jogar com essa característica diferente de outros jogadores, mas aproveitando a característica de cada um, dando um entrosamento, dando uma forma desse time jogar, aproveitando a característica e não mudando, né? Com uma filosofia diferente, porque o Palmeiras tinha um jogador alto na frente, o Flaco. Agora o titular, que embora não tenha jogado hoje, é o Vitor Roque, que é bem diferente. Aliás, o Vitor tem se esforçado, a coisa ainda não está acontecendo, mas tem se esforçado, ainda não saiu o gol, mas o Flaco tem feito os golzinhos dele, né? O Flaco, a gente viu aí, até ia conversar com vocês, o Flaco tem uma proposta ainda, parece que o River vai chegar, né? Com uma proposta para o meio do ano, buscando a contratação. O Palmeiras quer 15 milhões de dólares, uma bela proposta, né? Se chegar nesses valores, eu acho que realmente o Palmeiras tem que entregar. Mas nesse momento aqui que o Vitor Roque ainda não está emplacando, o Flaco tem feito os golzinhos dele, gols importantes, hein? Gols importantes, principalmente hoje. Mais uma vitória fora de casa. Eu já falei isso contra o Internacional, mas vale a pena dizer de novo. Contra o Inter, aquela vitória que os times que estão brigando na ponta da tabela, porque o Inter vai brigar na parte de cima da tabela, vão lá e vão deixar ponto. Vão deixar ponto lá, assim como em Fortaleza. Lá em Recife, até que não. Eu acho que o Flamengo vai lá e ganha, os times da ponta da tabela vão acabar chegando lá e ganhando. A briga do Sport é contra o rebaixamento. Mas jogos em Fortaleza, jogos lá em Porto Alegre contra o Inter, são jogos que realmente vão fazer a diferença na tabela de pontuação quando houver esses confrontos que o Palmeiras já passou. Passou e trouxe 3 pontos. Então o Palmeiras encaminha mais uma bela campanha aí, começa bem esse Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um campeonato longo, né? A 5ª rodada, faltam 33 rodadas ainda, a coisa é longa. E principalmente no ano que vai ter a parada, né? Vamos ter a parada para o Mundial. O pessoal vai ficar sentadinho na cadeira assistindo, né, o Mundial.
e o Palmeiras vai estar lá mais uma vez, o terceiro Mundial da era Abel. Então, mais um Mundial que o Palmeiras vai participar, chega forte, chega com o time ajustado já, o Abel está tendo esse período para ajustar esse time, para que esses jogadores se entrosem, para ter uma filosofia de jogo que a gente está reconhecendo que começa a ser colocada nesse time, que os jogadores começam a entender, né, como precisam jogar, como precisam se posicionar, como é o movimento dos outros atletas, e o Palmeiras cresce, vence 6 partidas seguidas, chega na ponta da tabela e com todos os méritos, né, de um time que realmente passou a jogar muito bem. Então, até o final do ano, 500 mil inscritos. Vamos embora, Flávio. Vamos embora buscar números aí para o canal, que é importante para a gente estar sempre aqui com vocês. Continuem se inscrevendo, né? O pessoal está falando muito do Everton aqui. Realmente, o Everton hoje fez um gol, né? É muito difícil o goleiro ser decisivo, ser herói, assim, né? Num pênalti no finalzinho. O jogo 2-2, está aí o Everton. E o Everton realmente fez uma defesaça. O Lucero bateu bem, viu? Bateu forte no canto esquerdo. O Everton disse, até eu estava olhando agora, ele falando depois do jogo, que ele até fugiu um pouco da característica. Normalmente o Everton é aquele goleiro no pênalti que fica mais sereno, mais concentrado, para tentar fazer o movimento certo, para tentar fazer a leitura, para tentar se lembrar, né? Porque o goleiro previamente já faz um estudo do batedor, para tentar saber qual que é a prioridade, qual que é o canto que ele tem maior índice ali, maior percentual de acerto, de finalização. E num jogo como esse, que está aos 49, 48 do segundo tempo, o jogador vai na lógica, vai na onde ele tem confiança. Não vai querer trocar num momento como esse. O Everton fez a leitura, já estava informado, já sabia qual era o canto dele e fez a defesa que valeu 3 pontos. Fez a defesa que valeu como um gol. O Everton salva o Palmeiras num empate, né, que custaria a liderança do Palmeiras, que dá um empate. O Flamengo voltaria a ser líder pelo saldo de gols, mas o Everton fez a defesa. O Palmeiras, inclusive, tem a defesa menos vazada, viu? Junto com o Flamengo, é verdade, 2 gols sofridos, mas o Palmeiras tem a melhor defesa da competição e o Flamengo tem o melhor ataque. Esse é o lance do pênalti, né? Que é até um pênalti discutível, mas na minha opinião é pênalti. Minha opinião é pênalti porque o que eu reparei muito no lance é o seguinte: se a bola, essa é a minha interpretação, tá? Às vezes pode ser que tenham outras interpretações, mas essa é a minha, como eu falei no lance até hoje, hein? Até hoje, o pênalti que o Arboleda fez no Vitor Roque, para mim aquilo é pênalti. Eu não vou mudar porque é a minha convicção. Mas nós estamos falando desse aí agora. Então a bola, como vai na cabeça do Davidson e ele cabeceia e o Naves está com o braço aberto, essa é a orientação para que se marque o pênalti. Se é o contrário, se a bola bate primeiro no braço do Naves e depois vai na cabeça do Davidson, eu acho que o juiz não marcaria pênalti, porque aí é o movimento natural, né? Que ele sobe, protege, você vê que os 2 braços estão abertos para a impulsão, até equilíbrio do corpo. Então, eu acho que ele não marcaria o pênalti. Minha opinião é que não seria pênalti. Mas como ela vai primeiro na cabeça do Davidson, e aí o Davidson cabeceia, ele está com o braço aberto, o juiz, e hoje, né, a orientação que eles têm é que é para se marcar como se fosse um bloqueio. Então, o árbitro tem marcado esse tipo de pênalti aí. É discutível, é algo que aos poucos a gente vai entendendo, porque a regra também, a cada dia tem mudanças, vai se aperfeiçoando, vai se mudando um detalhe aqui, outro ali. Então, hoje em dia, um lance como esse é marcado pênalti. O Davidson cabeceia, o Naves está com o braço aberto, bate no braço dele, o VAR chamou, e aí ele tem que marcar o pênalti, né? Infelizmente, o pênalti marcado, mas aí aparece o herói da noite, né? O Everton faz a defesa, salva o Palmeiras, dá os 3 pontos para o Palmeiras, que é o que a gente precisava para ser líder, e o Palmeiras é líder do Brasileiro. A gente fica muito feliz, né? De ver como começou o Palmeiras. Antes disso aí, Lucas, vamos falar um pouquinho da escalação. A gente sempre começa pela escalação, né? O pessoal já sabe, antes de colocar esses números da partida aí, falar um pouquinho da escalação que o Abel colocou hoje, com algumas mudanças, né? Eu já esperava, por exemplo, o Giai é outro nome que eu esperava para o jogo de hoje, principalmente depois da partida que ele fez lá em Porto Alegre, né? Giai está jogando muito, esperava ele para a lateral direita hoje. O Everton vem jogando todos os jogos, né? E hoje, mais uma vez, foi decisivo, ajudou demais o Palmeiras. É um goleiro importante. E goleiro de time grande é assim mesmo, tem que aparecer nessas horas, né? Quando precisa, porque
O Everton, se a gente for olhar, praticamente não participou muito do jogo, né? Aquelas bolas cruzadas, um chutinho de fora da área. Teve aquele lance no primeiro tempo, mas estava impedido, que não valeu, né? E do mais, o Everton ali controlando muito bem, sendo seguro, como sempre é, né? Mas na hora que precisou, aos 48 do segundo tempo, ele faz a defesa do jogo. E por isso, para mim, o melhor em campo hoje, o Everton, né? Que salvou o Palmeiras. A zaga normal, né? Com o Murilo ainda machucado, o Gomes e o Mikael. Mikael que vem jogando bem a cada partida também, um zagueiro muito forte, muito em posição física, né? Alto. Então, gostei muito, mais uma vez, do Mikael. Piquerez é o Gomes, capitão do time, né? Sempre numa média muito boa. O Piquerez também, como sempre, mantendo uma regularidade alta. E eu já esperava também o Aníbal, o Martínez hoje, né? O Aníbal entrou depois. O Martínez hoje, porque o Aníbal jogou outro jogo, o Abel tem mudado, e até porque tem viagem, La Paz, jogo fora de casa. Esperava uma mudança. Eu esperava, aliás, até que o Rios não fosse jogar também. Esperava que ele fosse dar um descanso para o Rios, que vem numa sequência muito forte também, mas ele acabou colocando o Rios para jogar, né? Richard Rios está lá em cima. Eu vi que ele está aqui, estava procurando ele ali, achei. Então, Richard Rios também, outro nome que eu esperava que fosse descansar hoje, mas o Abel colocou. O Richard fez mais um bom jogo, né? Perdeu umas bolinhas ali no meio-campo. O Rios é um jogador que joga muito à frente, muito avançado, ajuda muito aquele lado direito. E o Rios foi importante mais uma vez, jogou bem. Jogou bem. O Rios não tem uma regularidade legal, né? Eu acho que o Estevão, assim, do que a gente espera, do que pode dar, não é a posição que ele está jogando por dentro, não. Apesar da bola do gol, né? A bola do gol que ele meteu para o Flaco foi sensacional. Então ele está tendo esses lampejos, né? Mas ele não está conseguindo aquelas arrancadas, talvez por jogar num setor mais povoado, né? Mais congestionado ali. O Estevão ainda não tem encontrado o espaço ideal e o momento de driblar, o momento de soltar, o momento de decidir até do chute de fora da área, né? Talvez o Estevão ainda esteja se adaptando um pouco a essa nova função, essa nova realidade dele dentro da equipe. Mas meteu a bola que valeu muito, né? A bola do Flaco no segundo gol, uma bola até que ele teve uma percepção muito boa para enfiar o Flaco ali, e o Flaco a capacidade de decidir, né? De finalização também, trazendo para o pé esquerdo. Aí o Davi achou que ele ia chutar no meio das pernas do Flaco, e normalmente o atacante tira para a esquerda e bate no canto esquerdo do goleiro, porque o zagueiro abre a perna para bloquear, né? E o Davi fechou e o Flaco deu pelo lado. E normalmente o goleiro divide com o zagueiro também ali o gol, e o Flaco foi muito bem. Bateu reto no canto, não deu chance para o goleiro, o João Ricardo, né? Que aliás fez uma boa partida também. E o Flaco fez um gol muito importante, e um gol de muito, assim, capacidade de finalização, né? Não era um gol simples, não. Apesar de ter pego o Davi no mano a mano, o Davi tá mais lentão, né? Mais pesadão, mas o Flaco teve que gingar, tirar para o pé esquerdo e finalizar com muita precisão, né? Um chute com muita precisão, porque ele foi no cantinho da trave ali, no pé da trave, e o Flaco conseguiu fazer um gol importante de 2-0, né? E aí foi legal. Depois disso, o que a gente pode falar? O treinador Vojvoda, né, mexeu muito no time, colocou o Lucero, tirou o Davi, no segundo tempo já, né? Tava 2-0. Aí ele tira o Davi e coloca 2 atacantes. Foi aí que saiu o gol. Antes do Abel ajustar o time. Porque quando ele coloca o Lucero e o Daverson, eles encaixam em cima dos 2 zagueiros, né? O Daverson fez uma boa partida. O Daverson é doidinho, maluquinho, né? Mas ele é bom jogador. Tem técnica, né? Ele faz gols, é bom de cabeça, finaliza bem. Então o Daverson é um jogador que dá trabalho. E aí quando ele encosta o Lucero no Daverson, ele coloca os 2 em cima da zaga, né? Um em cima do Mikael, que a gente está vendo aí, e outro em cima do Gomes. E foi nesse momento, num cruzamento, que acaba saindo o gol do 2-1. O Abel não teve aquele tempo, porque, ó, eu até anotei aqui, eles entraram em campo aos 20 do segundo tempo. Eu anotei, o Lucero entrou aos 20 do segundo tempo, entrou o Lucero para botar os 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros. É uma dificuldade, né? Porque fica no mano, a bola alçada sempre vai ter disputa. E aí uma antecipaçãozinha, qualquer jogada ali que o atacante acaba ganhando um espaço, um salta na frente, como está no mano, né? Acaba levando muito perigo. Foi numa dessas que o Davidson antecipou ali, fez o gol. Depois o Abel conseguiu ajustar. Quando ele coloca o Naves em campo, ele faz 3-2, né? Ele ajusta o setor defensivo, encaixa melhor a marcação, porque o Fortaleza começou com 3 zagueiros, teve dificuldade no encaixe.
Quando o Palmeiras abre 2-0, ele tira o Davi, coloca mais um atacante, aí é o Abel que muda para encaixar a defesa com os atacantes. Né? O Abel coloca os 3 zagueiros para encaixar ali com os 2 atacantes, foi uma estratégia muito legal do Abel, que funcionou muito bem. Aconteceu o pênalti numa infelicidade ali do Naves, né? Olha lá, vamos no like aí, rumo aos 100 mil, mas vamos bater 90 hoje, né? Então, a infelicidade do Naves, porque estava a marcação justa ali. Estava 3 zagueiros para 2 atacantes, então toda a bola tinha disputa mesmo. O Naves não entrou bem, não entrou mal no jogo, o Naves tem entrado bem. É um zagueiro muito regular também, que erra muito pouco, né? E no lance não dá para colocar nenhum tipo de culpa, de displicência, nada. Ele está disputando a bola ali, coisa de centímetro para cá, centímetro para lá, o Davis consegue enfiar a cabeça ali, cabeceia a bola e a bola vai no braço dele. Então, quer dizer, o Abel fez uma modificação interessante que fortaleceu o sistema defensivo, só que quando ele coloca, aí eu não gostei, aí sinceridade eu não gostei. Quando ele muda o time, tira o Felipe e coloca o Maurício, legal, normal, né? Tira o Estevão e coloca o Naves, para encaixar a marcação. Aí tudo bem. Aí quando ele tira o Felipe e põe o Maurício, tira o Facundo e põe o Alan, achei que ele botou, apesar das características dos jogadores, porque o Maurício é um jogador de frente, poderia entrar na do Estevão ali por dentro. Não, foi pelo lado direito. O Alan também é um jogador de frente, joga adiantado pelo lado esquerdo, mas veio aqui atrás jogar junto com o Piquerez. Aí o que aconteceu? O Palmeiras ficou um bolo lá atrás, ficou um esquema 9 atrás e só o Vitor Roque na frente. E 9, que eu estou dizendo, é muito recuado. O Palmeiras tinha assim 5, 6, 5 não, tinha mais, que 5 é a linha de 5 aqui, né? Quem estava do lado era o Giai, o Gomes, o Naves, o Micael e o Piquerez, já dentro da área. Os volantes entravam dentro da área, quer dizer, o Fortaleza jogava ali na intermediária do Palmeiras, muita gente recuada. E aí dá muito campo para o adversário. Foi onde o Palmeiras foi pressionado. Não precisava ser assim, até pela capacidade que o Palmeiras tem técnica, né? Não precisa trazer tanto o adversário para cima. É claro que o Abel colocou aí, e contra o Inter, foi contra o Inter que ele fez isso também, né? Que entrou o Maurício e entrou Paulinho. Entrou Paulinho. Então, 2 jogadores de velocidade para tentar pegar o contra-ataque. Legal. Só que hoje ele colocou o Vitor Roque, talvez com essa mesma intenção, de uma bola, uma escapada, tá. Só que o Vitor Roque ficou isolado lá na frente. Às vezes contra 2, contra 3 adversários, o Palmeiras alguém rebatia a bola lá de trás, o Aníbal que entrou, até entrou legal o Aníbal. Aníbal sempre entra bem, né? Entrou bem no jogo de novo para marcar. Rebatia uma bola, o Gomes rebatia outra bola, o Micael rebatia uma bola, mas a briga era injusta, né? O Vitor Roque estando com 2, 3 zagueiros à sua frente, né? Só ele para brigar, o Maurício aberto lá do lado direito, lá na lateral quase, o Alan aqui, quer dizer, ninguém ali por dentro, só o Vitor Roque mesmo. Aí o Abel trouxe demais o Fortaleza para cima e começou a correr risco demais. Essa bola na área o tempo todo, né? Com 2 centroavantes enfiados, aí acabou acontecendo o pênalti. Então eu acho que o Palmeiras não precisava recuar tanto. O Palmeiras pode sim entender, fazer os ajustes táticos que o Abel fez bem o Abel, trouxe os 3 zagueiros, encaixou a marcação, mas recuou demais os volantes, os extremos ali pelo lado, né? E deixou só o Vitor Roque na frente. Então isso prejudicou demais o rendimento do Palmeiras no finalzinho do jogo, trazendo o Fortaleza para cima, que é o que eles vinham para pressionar mesmo. Estava 2-1, né? Se tomasse o terceiro, não ia mudar nada. Mas a possibilidade do empate, que quase aconteceu, até em função do pênalti, em função da pressão que acabou fazendo o Fortaleza ali, eu achei completamente desnecessário. Não precisava recuar tanto, mas foi uma estratégia que, aliás, o Abel algumas vezes usa, né? Às vezes até quando está com um jogador a menos, traz o time bem para trás. Eu lembro lá atrás, né? A gente vai lembrar aqui contra o Atlético Paranaense, o jogo da Libertadores, que custou até a classificação, quando recuou demais e hoje não precisava, não estava nem com um jogador a menos, estava só com uma condição ali do Fortaleza mexer um pouco no time, acho que recuou demais e deu campo por Fortaleza, que hoje o herói da noite acabou sendo o Everton, né? Que fez uma defesaça, ajudou a gente a conquistar esses 3 pontos, a ser líder do campeonato, porque realmente essa mudança é legal, esse encaixe tático é legal, mas não precisa trazer o time para dentro da área, né? O Vavad Black, Veloso, você acha certo? Sempre no final o Palmeiras sempre retranca? É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo isso. Eu acho que hoje o Palmeiras realmente
não precisava recuar tanto o time como foi. O Palmeiras tem um time que pode jogar, pode bloquear o adversário, como foi o primeiro tempo. No primeiro tempo o Palmeiras bloqueou bem ali o Fortaleza, não deu espaço, teve a bola. É muito mais fácil se defender com a bola do que deixar o adversário ganhar terreno, ganhar campo no seu campo e ficar o Palmeiras lá atrás tentando uma bola longa para quem? Só para o Vitor Roque? Não achei estratégia legal. Contra o Inter, legal. Paulinho e Maurício entraram, né? O Paulinho chegou a fazer um gol impedido, o Palmeiras teve o contra-ataque, tinha espaço nas costas dos zagueiros, e o Palmeiras um contra-ataque armado ali para sair e para definir o jogo. Legal, chegou até a fazer o gol. Impedido, mas beleza, fez o gol. Agora, hoje, qual contra-ataque o Palmeiras teve? Contra um Fortaleza que 2-0, o jogo estava morto. O Palmeiras fez o segundo gol, poderia se forçasse mais fazer o terceiro, jogo bem tranquilo. Aliás, no primeiro tempo, já falei aqui com vocês, é que o pessoal está chegando, né? O pessoal vai chegando, a gente vai repetindo algumas coisas. No primeiro tempo teve o lance ali do Estevão, que não estava impedido, lógico, né? O Estevão saiu do campo, aliás, um erro grave do Bandeira, né? O Estevão sai do campo de defesa, não tem impedimento, tá legal? O pessoal da arbitragem aí, saiu do campo de defesa, não tem impedimento. O Estevão sai atrás da linha do meio de campo, chega, tira do goleiro, e aí, eu acho que aquela foi o Lucero que tirou, né? Foi o Lucero. Porque a outra foi do Facundo, e quem tirou foi o Davi Luiz. Então, assim, no primeiro tempo, o Palmeiras jogando, e jogando na casa do adversário, como sempre faz. Como sempre faz. Então, o Palmeiras dominou o Fortaleza. Dominou o Fortaleza. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!